Olá, olha aí, professora Milena Cabral aqui de volta, falando com vocês sobre saúde. E eu resolvi falar de um tema que tem intrigado muitas pessoas, e inclusive assisti uma palestra agora no 46º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, que é sobre a flexibilização do jejum para avaliar perfil lipídico. A gente já viu no Fantástico, já viu alguns programas de televisão falando: faz o jejum de 12 horas ou não precisa mais fazer o jejum de 12 horas para avaliar o perfil lipídico daquele paciente. E ainda existe uma grande polêmica em torno desse tema, tanto que eu saí do congresso ainda sem uma decisão tão concreta em relação a esse tema. Mas assistindo a palestra de uma farmacêutica, né, que é pós-doutora nesse assunto, que é a doutora Marileia Scartesini, ela falou o seguinte: existem algumas condições para que aquele paciente possa realizar o perfil lipídico sem o jejum de 12 horas e aqueles que ainda necessitam da obrigatoriedade do jejum de 12 horas. Quais condições são essas, né? Paciente, então, que tenha já um resultado anterior de triglicérides acima de 440 miligramas por decilitro, ou que ele já tenha um histórico de pancreatite que está sendo tratado, né? Ele está fazendo acompanhamento já de uma hipertrigliceridemia já existente, que está tratando também, ou também se o paciente, por assim desejar, né, tem a preferência do paciente. Claro, ele quer fazer o jejum, tem pacientes mais tradicionais, então obviamente que também vai ser respeitado, mas são situações, né, que obrigam ali que ele permaneça, continue nesse jejum de 12 horas, assim como a realização de outros exames como perfil glicêmico, né, a glicemia de jejum. Então, se você for fazer outros exames que também necessitem de jejum, né, ou tiverem nessas situações de já ter um resultado alterado previamente, ou já tem uma doença de base, né, que precisa fazer esse acompanhamento, ainda continua sendo necessário que aquele paciente faça um jejum de 12 horas, tá? Agora, existem algumas condições que realmente hoje alguns laboratórios já estão flexibilizando, né? E já se saiu sobre o assunto, falando no texto que foi liberado, das recomendações aqui da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, tá? E Medicina Laboratorial, onde eles mostraram que pacientes, geralmente, que vão fazer aquela avaliação inicial, principalmente aí idosos e crianças, pode sim o laboratório flexibilizar que aquele paciente não tenha feito aí um jejum de 12 horas. Às vezes o paciente faz um jejum de 8 horas e aí, nesses casos ele é totalmente flexível, tá? Então, o que eu vi lá no congresso foi justamente isso, dessa nova flexibilização nesses casos. Então, se é criança, se é idoso, pode flexibilizar para que ele não faça essas 12 horas de jejum. Além disso, se alguns pacientes também fazem uso de insulina, por exemplo, diabéticos fazem uso de insulina e não podem ficar ali muito tempo em jejum. Então, também foi flexibilizado para esses pacientes, assim também como alguns pacientes com algumas doenças coronarianas agudas, onde também foi decidido essa flexibilização do jejum de 12 horas. E claro, mais uma vez, se o paciente também chegar e dizer, né, que ele não fez o jejum de 12 horas, ele fez um de 8 horas, e ele quer fazer o exame, então também essa flexibilização, né, a desejo do paciente também, ela tem sido permitida. Então, eu vou trazer mais assuntos sobre essa parte de perfil lipídico para vocês. Acredito que é um tema bastante interessante, onde gente leiga e gente da área acadêmica também sempre está querendo saber novidades sobre o tema. Então, fiquem ligados que eu ainda vou trazer mais vídeos falando sobre esse assunto de colesterol, triglicérides, perfil lipídico ainda. E a gente vai falar esse mês bastante sobre esse tema, tá bom? Um abraço, até o próximo.